Bem, pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao nosso trabalho sobre fontes chaveadas. Então vou mostrar para vocês aqui alguns circuitos e também já respondendo uma pergunta aqui no canal, o seguinte: se vamos fazer uma fonte chaveada ou só vamos ficar vendo as imagens? Bem, vamos fazer sim, mas quando fizermos essa fonte chaveada é para que vocês entendam um pouco do conceito de montagem e como resolver um problema caso surja nessa fonte que vocês vão montar. Vocês terem essa capacidade, não somente ficar montando circuitos. Montar circuito é muito fácil, mas o que acontece? Às vezes você encontra um circuito na internet e você não vai saber identificar naquele circuito se tem um erro. Você pega ele lá e monta. E às vezes a pessoa que montou o circuito deixou um erro ou por descuido ou alguma coisa, ou simplesmente pessoas montam um circuito e jogam lá na rede lá que está bonitinho e tal, mas aquilo não funciona, ou tem alguma falha e você possa melhorar aquilo. Então, eu já montei uma fonte chaveada aqui, ela está funcionando corretamente. Essa fonte chaveada ela foi feita pelo Dani, da República Tcheca. Então, segundo ele procurou fazer as melhores mudanças possíveis que ele encontrou para fazer ela. E dá para melhorar mais ainda. E vou mostrar para vocês também um programa aqui é o Power Stage Design Tool 2.1 da Texas Instruments. Então esse programa ele ajuda a você a conhecer a topologia das fontes chaveadas e ajuda a você ter uma base, que tipo de indutor vai usar, quantas espiras como a fonte é montada. Então essa guia dele aqui, essa guia principal, vocês podem dar um Ctrl C aqui. Então vocês vêm aqui, escolhe tudo aqui e dá um Ctrl C. E vem aqui e cola aí. Então vocês vão ver aqui traduzido como usar esse programinha. Então vou fechar aqui. Então aqui tem a topologia da maioria das fontes chaveadas. Aqui tem o conversor book, tem o boost, tem o boost invertido, tem diversas aqui. Entre essas aqui, as mais usadas que a gente vê nos circuitos é a half bridge e a full bridge. A half bridge é metade da ponte e a full bridge é a ponte inteira de transistor. Outra que a gente vê muito também usando é a playback. Então a gente vai falar de cada uma separado depois. Mas antes quero mostrar para vocês aqui uma base. Então, na fonte comum, essa fonte linear que a gente faz com o transformador, o que temos lá? Temos lá, primeiro vem o transformador. E nessa saída aqui é onde vai estar o isolamento. Por exemplo, aqui, essas fontes geralmente a gente usa um isolamento galvânico, que é essa questão de o transformador ter o secundário separado. Nas fontes chaveadas também tem mais ou menos essa base de transformador com isolamento ou transformador sem isolamento. A gente vai falar sobre isso também. Mas voltando aqui a essa fonte, então temos o que? O transformador. Depois do transformador vamos ter o retificador. Depois do retificador temos os filtros aqui, que é capacitor, o indutor. E depois a parte reguladora. Nessa aqui, por exemplo, tem aqui um diodo, ou melhor, tem aqui um resistor, tem um Zener e tem os dois transistores aí e mais resistores. Então, nesse caso aqui, o Zener é que vai fazer a regulagem aqui. Se acontecer a tensão aqui passar da tensão Zener, por exemplo aqui, suponha que colocou um Zener aqui de 13 volts. E aqui a fonte tem uma oscilação, vai para 14 volts. Acontece que o Zener descarrega esse excedente no terra. E aí termina esse transistor aqui roubando a corrente de base do outro de controle.
isso aqui que vai dar o controle na saída para que ele permaneça ali de acordo com aquela tensão que a gente quis, de acordo com a tensão Zener. Esse é um dos reguladores. Na fonte chaveada já é um pouco diferente. Então, como começa a fonte chaveada? Então, a fonte chaveada, as mais básicas, começa dessa maneira. Tem, já na entrada aqui da tensão alternada, tem o filtro, que são aqueles indutores com capacitores ali para barrar as interferências de rede de entrar e barrar também a da fonte de sair, porque aqui vai ter uma alta frequência. Depois dessa etapa aqui de filtro, vai ter a etapa retificadora. Então vocês percebem que ainda não chegou no transformador. Depois dessa etapa retificadora aqui, vai ter a parte do chaveamento do transistor. Chaveamento de transistor aqui é onde vai entrar aí o circuito de PWM, coisa para regular. E aí é que passa para a parte do transformador. E esse transformador vai passar depois na saída pela parte do retificador e a parte dos controles de saída. Boa parte dessas fontes tem o que chamamos de feedback, que é um retorno do que está tendo na saída. Então vou mostrar para vocês aqui como seria isso. Então olha aqui, esse é um circuitozinho com optoacoplador. É o mesmo circuito que eu vou mostrar ali para vocês que o Dani montou e eu montei aqui. E já explico para vocês algumas características. Então nesse circuitozinho tem um transistor, tem um transformador, tem o oscilador aqui que é o circuito lá, o chaveador. E tem aqui um acoplador óptico. Esse acoplador óptico aqui, ele é para fazer o isolamento da parte de alta para a parte de baixa. Esse pequeno aqui que faz o sistema de feedback. Ele vai captar aqui a tensão de saída para ligar um LED aqui e der o controle aqui no oscilador. Esse é para dar esse controle aí. Então olha aqui um circuitozinho que o Dani montou. Uma parte das pessoas não conseguiram montar esse circuitozinho dele. Tem algumas coisas escrito em tcheco, não consegue traduzir, mas dá para entender. Então, acho que dá para vocês verem aí uma linha tracejadinha aqui, olha, vindo diretamente do fio que vem da rede. Essa linha tracejada é como se fosse uma antena. Uma barra de chapa aí de fio, como se fosse uma antena. Depois de enrolar o isolamento, vai ter essa antena por cima, como se fosse uma blindagem galvânica, para a alta frequência não sair e não ter interferência. E como vocês veem também é um transformador isolador. O secundário está isolado do primário. Tem aqui o acoplador, mas esse acoplador também ele é isolado. O acoplador óptico ele é isolado. E tem aqui um drive TNY267. Esse drive aqui, ele tem um pequeno MOSFET dentro dele lá, já oscilador, já tudo integrado. Essa é uma fonte de baixíssima corrente. Mas para que uma fonte de baixa corrente? Olha, nas fontes chaveadas grandes, um dos circuitos principais é esse circuito aqui de alimentação do drive. Então vou mostrar para vocês aqui a fonte que eu estou montando. Então olha aqui, essa fonte aqui tem a entrada aqui do drive. Tem essa entrada de drive aqui. Mas esse drive não pode ser alimentado com 220, 250 volts ou 300 depois que a gente retifica ali. As oscilações aí tem pico que chega a 270 volts aí. Então se a gente meter direto nesse drive aqui vai torrar ele. E quando coloca resistores para barrar essa corrente, nem sempre tem uma regulagem boa. Então, por isso, boa parte das fontes, você vê ali o trafo drive, o trafo isolador e o circuito e depois o trafo da fonte. O trafo isolador é diferente do trafo drive. Por exemplo, assim, às vezes a fonte tem outra mini fonte dentro dela. E aí, aquela mini fonte é que vai ligar o circuito, que vai ligar esse circuito aqui, que vai ligar o oscilador. E esse oscilador, na maioria das vezes, ele não vai direto para os transistores. Às vezes ele passa por um trafo drive e esse trafo drive que vai chavear os primeiros transistores aqui
que são os transistores drive, e depois vai chavear os transistores de potência, nesse caso aqui o MOSFET. Esse aqui é um sistema half-bridge. Eu não vou deixar ele para vocês ainda, porque eu não testei. Todo o circuito que eu coloco para vocês, eu procuro testar. Se tiver algum erro, procurar aquele erro. Eu vou mostrar antes outro circuito para vocês e algo que, segundo o Dani, ele melhorou. Então, vou mostrar aqui. Essa é uma fonte que o Naldo fez. O Naldo Santos, ele tem até um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar o link do canal do Naldo para vocês. Eu não sei se o Naldo está dando mais manutenção nesse canal, mas de vez em quando ele posta alguma coisa lá. E várias pessoas montou essa fontezinha. Bem, antes quero falar para vocês o seguinte: essas fotos aqui que eu estou usando, essas imagens, é do Instituto Newton Braga. Eu já postei vídeos para vocês aqui falando desse instituto, onde tem aulas diversas e cursos diversos. Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo também para vocês entrar lá. Tem diversas coisas. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem.